Paz, meus irmãos. Bom dia. Quem tá me ouvindo aí, dá um joinha aí. Dá um joinha que está ouvindo. Falar um pouco aí sobre o que está acontecendo no mundo aí. Uma palavra de conforto para os nossos corações. Paz do seu irmã Lucileia. Deus abençoe a sua vida. Palavra de conforto, né? Esperar alguns irmãos entrar. Nosso presidente nos convidou para um jejum nacional a favor da nossa nação. Como eu estava pensando nessa manhã, o nosso maior inimigo em época de pandemia é o medo. Pai do Senhor, irmã Maria, o medo é o maior inimigo na época de pandemia, porque a mídia ela bombardeia a nossa vida, criando um caos muito grande. Isso gera um medo no ser humano. E o medo, ele pode gerar precaução, mas o medo em excesso, ele pode gerar síndromes, problemas emocionais nas pessoas. E ninguém está se preocupando em como estará o emocional das pessoas após a pandemia. Nós temos relatos de pessoas desesperadas, pessoas com síndrome do pânico. Nós vemos aí a quantidade de suicídios que estava acontecendo no mundo. E pós-pandemia, como será essa situação? Como estará o emocional das pessoas? O mundo não será o mesmo. Em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, eu gostaria de trazer uma mensagem para o seu coração, para confortar, para consolar, para acalmar os ânimos, pois quem assiste hoje um telejornal, quem assiste a televisão pensa que vai morrer, que não vai sobreviver, porque eles criam um caos muito grande, que deixa o ser humano desesperado. Quando eu digo isso, eu digo para você não tomar as precauções devidas, lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomeração de pessoas. Nós sabemos que estamos numa pandemia, mas também não é para o desespero que a mídia está trazendo. As pessoas não trabalharem, ficarem apenas em casa. E como vai sobreviver o comerciante? Como vai sobreviver esse tipo de pessoa? Nós podemos criar dois caos: o caos econômico e o caos na saúde. Eu acho que tudo com medidas e precauções dá para conciliar e todos viverem bem. Porque após a pandemia nós vamos ter a questão do desemprego, a questão da saúde e a questão do emocional. Então tudo isso tem que ser tratado de uma forma coerente, de uma forma onde haja equilíbrio nessa situação, para que a humanidade, o ser humano, não venha sofrer ainda mais. Como eu disse aqui no início do vídeo, tem pessoas que entraram depois, o maior inimigo em meio à pandemia é o medo. O medo vai causar coisas terríveis no emocional do ser humano. E para isso eu estava meditando numa palavra, no Salmo de número 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvarja, não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. Eu quero trazer aqui como relevância o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se nós deixarmos o medo imperar nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos sentimentos, do que adianta? Em vão vigia o sentinela. Nós temos que confiar em Deus, tomar as precauções devidas para enfrentar o que estamos passando, a pandemia, todas as dificuldades que estamos sujeitos devido a esse vírus, mas não deixar de confiar em Deus, porque o medo, ele vai matando a esperança e vai matando a fé, e vai matando a nossa fé.
E o versículo bíblico é bem claro: se o Senhor não edificar a casa, nós que edificam. Se Deus não nos guardar, se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a nossa nação, se Deus não guardar a nossa cidade, de nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Ninguém vai conseguir parar o vírus, ninguém vai conseguir parar a doença, se não for a mão de Deus nos protegendo e nos guardando. Então nós temos que o quê? Confiar em Deus. Não viver o medo, mas viver a fé, com precauções. Nós temos que ter o equilíbrio das coisas. Não podemos usar as coisas nos extremos, temos que usar a fé com a precaução. E não deixar o medo imperar dentro de casa. São fatos importantes para nós. Minha irmã estava relatando que os agentes da saúde passaram na casa dela e falaram que ela não podia nem sair no quintal para lavar roupa. Isso aí é um medo tomando conta dos seres humanos que nem a cabeça na janela estão colocando. Isso vai resultar em quê? Em nada. Por quê? Porque não adianta. Se o vírus estiver no ar, estiver em algum lugar, como alguns cientistas da Alemanha dizem, que não fique objetos, mas está no ar, não dá para se comprovar nada até o momento, não vai adiantar nada. Então nós temos que confiar em Deus, aguardar em Deus, tomando as precauções, seguindo as orientações da saúde, porém confiar em Deus, não deixar o medo tomar conta de nós. Porque nós que servimos a Deus temos uma certeza também. Se nós partirmos daqui, iremos para a glória. Nós não podemos desesperar. A palavra de Deus ela é clara em nos afirmar dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então nós podemos tomar todas as precauções possíveis, mas se nós não confiarmos em Deus e Deus não guardar a casa, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Tudo está nas mãos de Deus. Se nós colocarmos nas mãos de Deus, tomando as precauções, tenho certeza, nós vamos sair vitoriosos desta pandemia, desta batalha emocional, porque a pandemia não é somente o vírus, como a mídia vende, como a mídia oferece. A pandemia é o emocional das pessoas. A pandemia afeta as finanças das pessoas, afeta a economia mundial, afeta a saúde, que muitas pessoas têm outros tipos de doença, vai aos hospitais e não tem assistências. Por quê? Porque estão focados apenas no vírus e tem pessoas morrendo de outras doenças, como a dengue, como a tuberculose e outros tipos de enfermidades. Então, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos confiar em Deus e entrar neste clamor junto com a nação. Amanhã, 5 de abril, é o clamor em favor do Brasil, em favor do mundo, um clamor mundial. O nosso presidente da República convocou a nação para orar. Nós temos que entrar em oração. Independente de você ser a favor do presidente ou não, independente de você ser esquerda ou direita, vamos entrar em oração em favor da nossa nação. Deus tem nos guardado. Quando nós olhamos os dados estatísticos dessa pandemia que está acontecendo no Brasil, comparando no âmbito mundial, nós ainda estamos muito bem. Existem percas, existem mortes, porém o número é muito menor para o tamanho do Brasil e para a dificuldade que nós temos aqui, dificuldades financeiras e de hospitais. Então nós estamos combatendo de uma forma a qual Deus tem ajudado o nosso país. Nós temos que orar pelas pessoas que estão no poder para tomar as decisões corretas, orar pela nossa família e confiar em Deus e seguir a nossa vida, viver. Nós não podemos deixar de viver, porque isso que o medo faz, o medo nos impede de viver e de ser felizes. Então vamos aprender algo com essa pandemia. Através do caos, Deus fala conosco. Através disso, Deus está nos ensinando coisas, como valorizar o nosso tempo com nossos familiares, com esposas, com filhos, para a gente ser mais solidários uns com os outros, para nós aprendermos a ajudar uns aos outros, para nós dedicarmos mais tempo às escrituras, a meditar na palavra de Deus, às orações, a nós aprendemos a não gastar com excesso o nosso dinheiro, porque depois nós ficamos sofrendo cheio de dívidas, porque gastamos em excesso. Então, através do caos, Deus está nos ensinando. Então, que nós venhamos aprender nesta manhã,
nesta palavra que Deus colocou no meu coração: se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então nós temos que confiar em Deus, seguir o que tem que ser feito, fazer as medidas necessárias, tomar as precauções devidas, mas confiar em Deus e continuar vivendo. Nós não podemos deixar de viver. Nós não podemos apenas se trancar dentro do medo e deixar que o nosso emocional seja abalado. Pessoas estão sofrendo emocionalmente, e a emoção, a parte emocional, gera outras enfermidades. Outro fato interessante que minha irmã relatou: estava no hospital, o rapaz não queria nem sentar na cadeira com medo de ser infectado. Ele ficava abanando uma folhinha para um lado e para o outro, desesperado. Isso é uma síndrome, e como que vai curar isso depois? Então nós temos que confiar em Deus, desligar a TV, vai assistir uma pregação, vai achar o que edifica, vai estudar, aproveita esse momento, vai curtir a família. Desliga a televisão, desliga. Quando o ministro da saúde falar, vai lá e ouve ele. Ele é o cara que tem as informações e vai dar as orientações da saúde. Desliga o Jornal Nacional, desliga tudo isso. Só traz coisas ruins para dentro da nossa casa. Só traz mensagens para nos amedrontar. Nós deixamos de viver. Um rapaz que trabalha comigo, já senhor de idade, me ligou e disse que ele mesmo já não está mais assistindo a TV. Porque quando ele assiste a TV, ele pensa que vai morrer. Ele fica em pânico, fica desesperado. É um senhor de mais de 70 anos. Então, agora eu desligo a TV, eu assisto filme, eu assisto programas educativos. Ele não é cristão, não acredita em Deus. E ele fala que faz essas coisas. Nós somos cristãos, acreditamos em Deus, temos fé em Deus. Vamos orar a Deus, vamos ler a Bíblia, preparar sermões, para quando tudo voltar, as nossas mensagens não sejam mensagens de autoajuda, mas mensagens que levam o homem ao arrependimento. Então Deus está ensinando a nós, pregadores, à igreja, aos pastores, aos dirigentes, aos líderes religiosos, valorizar almas, melhorar os sermões. Com a mesma pergunta que Isaac fez a Abraão, eu vou fazer para nós hoje, mensageiros do Evangelho. A pergunta de Isaac a Abraão foi: aonde está o cordeiro? E a pergunta é: onde está o cordeiro em nossos sermões? Então Deus está nos ensinando através do caos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é um aprendizado para nós, é um ensinamento. E é um tempo de se apegarmos a Deus. Eu creio que após esta crise, que após esta pandemia, a igreja vai viver um grande avivamento. As igrejas vão estar abarrotadas. Aqueles que estavam longe de Deus voltarão para a casa de Deus. Os afastados voltarão para Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso Jesus ele ensina dizendo: não se preocupeis com os dias de hoje, que há de comer, de beber, basta cada mal para o seu dia. Que nós vamos viver o presente, viver o hoje, o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Vamos viver o hoje, vamos viver o presente, vamos amar hoje, abraçar hoje, perdoar hoje. Amanhã está nas mãos de Deus. Pode ser que amanhã Deus dê sabedoria a algum cientista, algum homem fale: eu tenho a vacina. Pode ser que Deus dê sabedoria a algum homem e amanhã ele diga: eu tenho a cura. Pode ser que amanhã Deus ache por bem ter misericórdia da humanidade e o vírus desapareça. Porque o amanhã está nas mãos de Deus. Vamos viver o hoje. Vamos confiar em Deus. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração para a vida de vocês. Divulgue, compartilhe esse vídeo com os amados irmãos, para que essa mensagem alcance os corações. Lembra, o maior inimigo no meio da pandemia é o medo. O que vai nos ajudar a vencer essa dificuldade é a nossa fé em Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Amém? Quero encerrar aqui fazendo oração em favor das nossas famílias, da humanidade, em favor da nossa nação e das nossas autoridades, para que Deus venha dar estratégias, para que Deus venha colocar no coração deles as decisões corretas a serem tomadas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã,
Eu oro por cada um que vai ver esse vídeo ou que assistiu esse vídeo, todas as famílias, que o poder de Deus venha alcançar os lares, venha alcançar as casas. Senhor, que o medo venha a ser vencido, que todo medo venha cair por terra nesta manhã. Visita o sentimento, a emoção de cada pessoa, Pai. Que o medo venha a ser vencido através da fé. Que o Senhor venha reinar em nossos lares, em nossas casas. Em época de quarentena, nós vamos aprender a valorizar as coisas na vida, a valorizar a família, a valorizar tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Que através disso nós vamos ter um grande aprendizado. Senhor, nós clamamos pela nossa nação, pelas autoridades, ó Pai, do nosso país. Que eles vão tomar as medidas corretas e adequadas, vai dar estratégias para o nosso presidente da República para tomar as decisões corretas, Senhor. Eu lhe peço também, ó Pai, que o Senhor venha abrir a mente e abrilhantar com o espírito de sabedoria os cientistas, os médicos, meu Pai, para descobrir a cura, descobrir a vacina, ó Pai. Vidas estão sendo ceifadas, mas eu acredito que após todo este caos, esta crise, um grande avivamento vai tomar conta da igreja. E as mensagens que nos levam ao arrependimento vão inundar os nossos altares. Ah, Senhor, eu lhe peço que em nome de Jesus Cristo, a nossa nação venha sair vitoriosa em meio a esta crise, em meio a esta pandemia, e a igreja do Senhor venha vencer o caos em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esse vídeo, ele vai ficar disponível aí no Facebook. Irei também colocar no YouTube, no meu canal. Me sigam lá no canal Presbítero Rosemilson Silva. Tem algumas mensagens de edificação. Tem uma mensagem fresquinha lá para sua família. Relacionamento familiar. Assista ela. É melhor do que você assistir o jornal e ficar aí amedrontado com as notícias. Assista essa mensagem que irá edificar o seu lar e seu relacionamento familiar. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Tenha um bom almoço ao lado da sua família. E agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Deus abençoe nossos irmãos.